Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho agora do tema 3. Então, nós estamos na nossa página 49. A gente vai estudar um pouquinho sobre a atmosfera terrestre, é uma parte bem legal, né? A gente fala das camadas do ar. E aí eu vou já começar com uma pergunta para vocês. Vocês acham que o ar, a camada de ar, né, a atmosfera terrestre, ela sempre foi igual? Então já respondo para vocês que não, né? Muitas coisas aconteceram desde que o planeta Terra ele existe, muitas transformações aconteceram, né? Antigamente, aí nos primórdios, na Terra primitiva, não existia gás carbônico, gás oxigênio, né? A gente tinha outros gases aí que predominavam na atmosfera, tá? Então a atmosfera, ela sofreu e ela sofre muitas transformações até hoje. Uma das transformações que sofre até hoje, para vocês terem uma ideia, nós somos aí responsáveis por grande parte disso, porque a gente interfere diretamente nos gases que são emitidos para a nossa atmosfera. Então, por exemplo, a gente infelizmente libera muito gás carbônico, que é o CO2, né? Que é um dos gases aí do efeito estufa, que está aquecendo o nosso planeta. Quando a gente, por exemplo, queima petróleo, quando a gente anda de carro, quando anda de avião, enfim, quando faz qualquer coisa que utiliza combustível fóssil, a gente libera aí o gás carbônico, que é um dos gases responsáveis pelo aquecimento da Terra. Tá? Outra coisa também, outro gás, a criação de gados, por exemplo. A gente cria muitos gados para a nossa alimentação e no processo de ruminação desses gados, a gente eles liberam, na verdade, gás metano. E esse gás metano também é um gás estufa, então a gente também está mandando gás aí, metano para a camada atmosférica e isso vem alterando muito também a composição da nossa atmosfera, tá? Então, tudo que a gente faz, qualquer ação que a gente faz aí que libera gás na atmosfera, essa ação ela pode causar transformações, ok? Essas transformações que eu falei para vocês não são nada legais, porque elas acabam aquecendo o nosso planeta. Claro que o planeta ser quente é importante, a gente precisa do calor sendo segurado aqui dentro, mas a gente precisa de um equilíbrio. A gente está liberando muitos gases aí, de uma maneira muito rápida. A gente já falou isso no passado, no 5º ano, para quem era aluno, né? Então, vamos focar aqui na aula, só para vocês se lembrarem, porque é um assunto extremamente importante e eu tenho certeza absoluta que quando vocês chegarem no vestibular, isso vai cair. Então, a gente precisa estar aí atento aos gases do efeito estufa. A atmosfera, na verdade, nada mais é do que a camada de ar que envolve a Terra. Então, né, não vou perguntar para vocês na prova o que é atmosfera. Isso é uma pergunta aí de 3º ano, né, do ciclo básico, não é uma pergunta de 6º. O que a gente pode falar hoje que é importante? Quais são os gases que formam a nossa atmosfera atual? Isso é importante. Então, nós temos aí, vou falar do maior para o menor, tá? Numa quantidade aí mais importante, o gás nitrogênio, ele está cerca de 78% da camada atmosférica, é gás nitrogênio. Depois a gente tem o gás oxigênio, cerca de 28% é gás oxigênio cerca de 21% é gás oxigênio, e aí todo o restante nós temos então a formação ali está escrito argônio no livro de vocês, mas a gente fala gases nobres, ok? O argônio nada mais é do que um gás nobre, mas a gente chama de forma geral, de uma maneira geral, gases nobres, ok? Mas entre vapor d'água, então gás carbônico, vapor d'água e gases nobres, formam o restante aí que a gente fala em torno de 1%, tá? Todo esse restante aí, mais ou menos, ok? Bom, vamos falar um pouquinho então sobre as camadas da atmosfera. Então, se eu perguntar na prova para vocês, nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, vapor de água e gases nobres, tá? Esses são os gases que formam a atmosfera atual. Falar um pouquinho das camadas, elas são importantes, né? Então, deixa eu baixar aqui, eu vou lá na imagem, então não vou parar. Eu vou ver se eu consigo um tempinho de fazer esse experimento para vocês, ele é bem legal. Ele é simples, mas ele é muito legal. Eu vou começar aqui, ó. Eu vou colocar nessa imagem aqui que a gente vai começar a falar da camada onde nós vivemos, aqui embaixo, que é a troposfera. Essa camada, pra vocês terem uma ideia,
que 99% do ar, de tudo, né, de todas as moléculas de ar aí que existe no planeta Terra, 99% está até 32 quilômetros de altitude. Deixa eu só diferenciar para vocês o que é altura e o que é altitude, de uma maneira um pouco mais rápida. Altura é quando eu pego a base de alguma coisa e vou medir, vou esticar uma fita métrica até lá ao topo. Isso aqui é altura. Então, por exemplo, a altura do Monte Everest é 8.850 metros aproximadamente, ok? Então essa é a altura do Monte Everest. O que é altitude? Altitude é quando eu pego o nível do mar. Então, por exemplo, eu vou lá em Santos, o nível do mar, e vou medir a partir do nível do mar. Isso é altitude, tá? É diferente de eu falar, por exemplo, minha altura, 1,62 m. A minha altitude, bom, eu tô falando então, qual é a distância que eu tô em relação ao nível do mar. É diferente, tá bom? São conceitos geográficos aí importantes para vocês. Então, a altitude, eu tô falando de, se eu pego aí o nível do mar e estico uma fita métrica, até mais ou menos 32 quilômetros eu tenho 99% da concentração dos gases que existem no meu planeta, né? Então, daqui até aqui, mais ou menos, está 99%. Daqui até a última camada, 1%. Ou seja, conforme eu vou subindo, né, conforme eu vou saindo, aqui tá a crosta, tá, galera? Aqui tá a crosta e aqui é a camada de ar que envolve o meu planeta. Então, conforme eu vou saindo da crosta terrestre e vou subindo, eu vou encontrando cada vez menos ar. Isso torna, a gente usa uma palavrinha na ciência que torna o ar rarefeito. O que é rarefeito? O ar fica raro. Então é raro encontrar ar lá em cima. O ar é rarefeito. Então conforme eu vou subindo, o ar vai ficando rarefeito, né? Ele vai tendo um efeito raro, ok? Não pode esquecer dessa palavrinha que ela é importante, ela é bem cobrada. Bom, vamos falar um pouquinho da troposfera, que é onde a gente vive. Ela tem aí cerca de 20 quilômetros, então, da crosta até, se eu puxar uma fita métrica aí, eu tenho, então, 20 quilômetros, né, de troposfera. A grande concentração de gases está nessa camada, é onde voam os aviões, voam aí os pássaros, é a camada onde eu tenho as tempestades, fenômenos atmosféricos, né, chuvas, tempestades e tal. E conforme eu vou subindo, ele vai se tornando mais raro, aquilo que eu já falei pra vocês. Ocorrem relâmpagos e tal, é a camada onde nós vivemos, tá? Então é a camada onde eu tenho condições aí de gás oxigênio, que nós precisamos do gás oxigênio, ou do gás carbônico, que é onde as plantas precisam também do gás carbônico. No 7º ano a gente vai aprender que as plantas não fazem só fotossíntese, elas respiram também, né, ao mesmo tempo. E então é onde eu consigo encontrar vida. A partir daí eu já não consigo mais encontrar vida. Por quê? Porque o ar torna-se raro. Então é uma coisa mais difícil da gente subir e encontrar vida, não é? Todo mundo precisa de gases, de ar para sobreviver. Então essa camada aqui é a camada onde eu tenho aí a grande quantidade de ar, até um pouquinho de cima, ela vai até 32 km, né, os gases, e é onde nós vivemos, ok? A próxima camada chama-se estratosfera. Nessa camada aqui é onde está a camada de ozônio. Então na estratosfera encontra-se a camada de ozônio. O que é a camada de ozônio? A camada de ozônio ela é formada por um gás ozônio, que nada mais é do que 3 átomos de oxigênio junto. Então a gente chama de O3. Qual é a importância dessa camada? Essa camada, ela protege os seres vivos contra os raios nocivos do Sol. 2 raios muito conhecidos, raios UVA e UVB. O que eles fazem? Se a gente não tivesse essa camada de ozônio, a gente não estaria aqui com toda certeza absoluta. Por quê? Porque uma das coisas importantes que ela causa é câncer de pele. Mas pra vocês terem uma ideia, esses raios eles também alteram, por exemplo, a formação e a ação das células de defesa no corpo humano. Então, só para vocês terem uma ideia de como ela é importante a estratosfera, porque ela abriga a camada de ozônio. Nós também, com a nossa ação aí no planeta Terra, estamos alterando a formação da camada de ozônio, infelizmente, né? Foi usado no passado um gás chamado de CFC, clorofluorcarboneto, que ele causou aí grandes buracos na camada de ozônio. Ele foi proibido, pra vocês terem uma ideia. Opa, deixa eu só dar um tique aqui. Pra
vocês terem uma ideia, ele foi proibido o uso mais ou menos na década de 80, porque descobriu-se que esse CFC subia e ele desfazia as ligações entre os oxigênios. E aí ele começou a causar buracos, né? Isso pra gente é muito perigoso, é muito ruim. O CFC, pra vocês terem uma ideia, ele era um gás usado em desodorante, usado dentro da geladeira, ar-condicionado, né? E foram feitos estudos e descobriu que esse gás subia e se acumulava na camada de ozônio. Olha só que perigo, né? Bom, então a gente precisa saber que isso é importantíssima, essa camada de ozônio, né? E que ela se encontra nessa camada estratosfera. Deixa eu subir aqui um pouquinho para a gente poder então ir para as próximas camadas. E aí vou para a camada do meio, que se chama mesosfera. Ah, não falei para vocês, ó. Esfera é como se fosse um círculo, uma bola, né? Então é aquela bola, aquela camada do meio, né? De ar, a gente está falando da camada de ar, ok? Na mesosfera é a camada do meio, então aí a gente começa a falar que o ar é extremamente raro, então o ar é muito rarefeito, né? E é nessa camada que acontecem aqui alguns fenômenos que a gente chama de estrela cadente. O que é isso? O fenômeno de estrela cadente nada mais é do que meteoritos que atravessam, aí, que caem no planeta Terra e vão atravessando a camada de ar. E quando chega na mesosfera, ó, eu tenho uma temperatura cerca de 100 graus abaixo de zero, ou seja, galera, é muito frio. Imagina quando a gente tá aqui a 10, 12 graus, a gente já passa um baita frio, imagina 100 graus negativos. É muito frio, né? Muito frio. Bom, ele vem lá do espaço, esse meteorito, com uma temperatura muito alta. Quando ele chega numa temperatura muito baixa, é como se ele apagasse o calor que tem lá dentro. E esse efeito, a gente vê a fumaça saindo, né? Então parece que tem algo caindo, que a gente chama de estrela cadente. Então é nessa camada aqui, ó, na mesosfera, que acontecem os efeitos chamados de estrela cadente, que a gente já sabe agora, então, que são meteoritos que atingem, pequenos, né? Que atingem aí a camada. E aí, conforme ele vai caindo, ele vai apagando, ele vai sumindo, e aí ele não atinge aqui a nossa troposfera, tá? Bom, a próxima camada, que é a camada que a gente chama de termosfera, é onde ocorrem fenômenos, então, conhecidos como aurora boreal. O que são esses fenômenos de aurora boreal? Para quem nunca viu, vale a pena assistir vídeos aí no YouTube. Hoje vocês estão super mega conectados, né? A gente está fazendo tudo pela internet. Então, são fenômenos que parecem cores muito bonitas no Sol. Então, tem dois tipos de aurora. A aurora boreal, que ocorre no Polo Norte, e a aurora austral, que ocorre no Polo Sul. Na verdade, é a mesma coisa, só que a gente muda de nome, porque uma é no Polo Norte e outra é no Polo Sul. Como é que isso ocorre, professora? Bom, as partículas que vêm do espaço, elas entram em contato com os raios de sol e elas brilham. E aí, quando a gente está nos extremos, nas partes mais achatadas do nosso planeta, nos polos, a gente consegue visualizar esses fenômenos, que são lindos de se ver, né? Na verdade, a gente chama esse fenômeno, essa camada que acontece também, de ionosfera. Por quê? Porque ionosfera vem de íons e tem a ver com uma química que ocorre, né? Uma reação química que ocorre dessas partículas com a luz, tá? É bem legal de ver, quem nunca viu, vai lá que não vai se arrepender. Uma coisa que acontece, porque chama termosfera? Deixa eu só tirar aqui. Por quê? Até a mesosfera a temperatura era muito quente, muito fria. A partir da termosfera, então, nós temos aí temperaturas... Opa, não tô conseguindo, peraí. Nós temos, então, deixa ele aí, não quer sair, então fica. Nós temos, então, aqui as temperaturas, elas começam a ficar muito quentes, né? A partir da termosfera, e ela chega, para vocês terem uma ideia, aí a 200, 300 graus, né? Até a exosfera são temperaturas altíssimas. Então, por exemplo, aqui na exosfera, ó, eu tenho temperatura muito alta, muito mesmo durante o dia. Por quê? Porque o que é durante o dia, galera? A gente tá falando do espaço. Fala, nossa, mas tem dia ou noite? Não, pensa que a gente tá na Terra, virado pro Sol, né? Dia. A gente tá de costas pro Sol, noite. Então, a gente tá falando, se você estivesse dentro do planeta Terra, ok?
Então, virado para o sol, você tem ação direta, porque você não tem mais ar para poder te proteger ou bloquear a entrada desse raio solar. Então, a temperatura é muito quente durante o dia e ela é fria à noite. Na exosfera é onde ficam aí os satélites artificiais que a gente lança para fazer algum estudo, enfim, né, para passar sinais de algumas coisas, né? E essa a gente não fala que ela tem aí uma extensão, por quê? Porque não dá pra gente medir, né, o quanto que essa camada vai além. Aquilo lá é extremamente raro e o que a gente começa a encontrar aqui é hélio e hidrogênio, que são os dois gases, para vocês terem uma ideia, que formam o Sol, né? O Sol ele é formado por gases hélio e hidrogênio, tá? Então ela é muito alta durante o dia, baixinha à noite e lá a gente encontra os satélites artificiais. Só recapitulando então, a atmosfera é a camada de ar que envolve o planeta Terra, nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, gases nobres e vapor d'água são os gases que formam a atmosfera atual, que é diferente da atmosfera primitiva, e nós, para efeito de estudos, temos aí 5 camadas da atmosfera. Então a gente tem a troposfera, a gente tem a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. O que a gente não pode deixar de saber é que nós vivemos na troposfera, grande parte, 99% dos gases estão até 32 km de altura, de altitude, onde nós temos aí as condições para a vida, tá? A partir daí, 1% é dividido nessas outras camadas que eu já falei. Na troposfera ocorrem os fenômenos atmosféricos, é onde voam os aviões, é onde nós temos aí os seres vivos que conseguem habitar. Na estratosfera, então, nós temos uma camada muito importante chamada de camada de ozônio, que serve para nos proteger contra os efeitos nocivos dos raios solares, mais conhecidos como UVA e UVB. Os mais conhecidos são esses, na verdade. Aí depois nós temos a mesosfera. Na mesosfera nós temos, deixa eu baixar aqui para vocês acompanharem. A mesosfera, então, nós temos aí fenômenos que eu falei das estrelas cadentes, que eles são nada mais do que são meteoritos que atravessam a camada e se apagam, e né, a gente já consegue visualizar. Na termosfera eu tenho as auroras boreal e austral, por causa de efeitos, então, de luz, junto com partículas que existem aí da poeira cósmica ainda, né? E a exosfera é a camada mais externa, onde nós temos aí os satélites artificiais e a temperatura durante o dia é muito quente e durante a noite é muito fria. Tá bom? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido essa aula. Ela é um pouquinho mais detalhada por causa dos nomes, mas vocês precisam saber desses nomes. Então, por favor, leiam seus livros e tirem qualquer dúvida depois lá no Clipe Escola. Valeu? Obrigada, até a próxima!